E é tão precioso notarmos e nos lembrarmos que nós aprendemos que do capítulo 1 ao capítulo 3, o apóstolo Paulo está apresentando os fundamentos teológicos da manifestação da graça de Deus aos homens. Quais são os fundamentos teológicos dessa manifestação graciosa? E a partir então, se Deus permitir, do próximo domingo, nós iniciaremos o capítulo 4. Do capítulo 4 até o término, no capítulo 6, nós teremos aí os imperativos de Deus. Os imperativos de Deus, a nova vida daqueles que foram alcançados por sua graça salvadora. É muito bacana percebermos esse padrão do apóstolo Paulo. Ele trabalha os fundamentos teológicos, os fundamentos doutrinários, e após estabelecer a doutrina, estabelecer a teologia bíblica, após estabelecer a verdade revelada por Deus nas Escrituras, o apóstolo Paulo então traz as implicações, ele traz os resultados que essa teologia deve trazer na vida do salvo. Então, é muito precioso isso. E hoje, nessa manhã, queridos, estamos no capítulo 3, versículo 14 a 21. Quero convidá-lo, abra aí a sua Bíblia, deixe aberta, e nesta manhã nós veremos uma belíssima oração do apóstolo Paulo. É a segunda oração que ele faz em favor dos Efésios. Nós vamos olhar nesse texto nesta manhã e verificar que a igreja ela deve buscar viver diariamente na plenitude de Deus. O que é isso? Vamos estudar isso. O que é na prática viver diariamente na plenitude de Deus? Então o tema dessa mensagem é uma oração por plenitude de Deus. Então vamos mais uma vez orar e após a oração nós iniciaremos a leitura e a exposição breve desse texto. Vamos fechar nossos olhos e orar ao Senhor nosso Deus. Pai, como é bom agora podermos, nessa manhã de domingo, abrirmos a Tua Palavra e lê-la. Ilumina, ó Pai, a nossa mente. Ó Deus, que o Senhor possa, ó Pai, revelar aos nossos corações, dar-nos entendimento das Escrituras, que saibamos, ó Pai, aquilo que o Senhor diz e sejamos capacitados pelo Senhor a colocar em prática e fazer a sua vontade. Obrigado pelo teu grande amor. Ó Deus, que seja um tempo agora precioso para todos nós. Em nome de Jesus que oramos. Amém. Vamos então, irmãos. Efésios capítulo 3, versículo 14 a 21. Eu lerei aqui e você acompanha na sua Bíblia, tá? É importante que você tenha aí a sua Bíblia aberta, ok? Para que você possa estar olhando comigo. Vamos lá? Versículo 14, capítulo 3 diz: Por essa razão, dobro os meus joelhos perante o Pai, de quem toda a família nos céus e na terra recebe o nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos concedas que sejais interiormente fortalecidos com poder pelo seu Espírito, e que Cristo habite pela fé em vosso coração, a fim de que, arraigados e fundamentados em amor, vos seja possível compreender juntamente com todos os santos a largura, o comprimento, a altura e a profundidade desse amor. E assim conhecer esse amor de Cristo que excede todo entendimento, para que sejais preenchidos à plenitude de Deus. Aquele que é poderoso para fazer bem todas as coisas, além do que pedimos ou pensamos, pelo poder que age em nós. A Ele seja glória na Igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo o sempre. Aleluia. Amados irmãos, um texto belíssimo que o apóstolo Paulo nos diz de maneira clara, para que sejais preenchidos até a plenitude de Deus. O que é plenitude? Quando Paulo ele escreve esse termo plenitude, o que ele quer dizer? Plenitude, amados irmãos, é aquilo que é ou que foi preenchido. Esse é o sentido etimológico do termo grego pleroma. Quando Paulo ele escolhe esse termo para dizer o que Deus quer que seja dito à igreja, ele escolhe um termo que traz exatamente essa ideia de que aquilo que é, o que foi e está sendo permanentemente preenchido.
Uma oração por plenitude de Deus, queridos, é aquela oração que suplica esse total preenchimento na vida. É aquela oração que suplica a Deus: Senhor, preenche a minha vida com a sua presença, com o seu poder, com o seu amor e com as suas riquezas. E uma pessoa, queridos irmãos, que tem a plenitude de Deus, essa plenitude resulta num agente transformador. E sendo então preenchido de Deus, se torna um agente de Deus. Plenitude, portanto, queridos e amados irmãos, a plenitude de Deus é ter a sua vida totalmente preenchida e inundada pela presença, pelo poder e pelo amor de Deus. É exatamente isso que o apóstolo Paulo está nos mostrando. É por isso que ele ora e intercede em favor da igreja em Éfeso. É por essa razão que o apóstolo Paulo se coloca de joelhos. Normalmente, meus amados irmãos, os judeus, quando oravam, eles oravam de pé. A oração de joelhos só ocorria quando havia uma necessidade urgente ou uma angústia que afligia a alma da pessoa. Por exemplo, quando Jesus ele conta a parábola do fariseu e do publicano, lá em Lucas, capítulo 18, vai nos mostrar-nos que tanto o publicano quanto o fariseu, eles estavam de pé orando. Era uma prática comum dos judeus orar de pé. No entanto, os judeus se colocavam de joelhos para orar quando eles possuíam um pedido, um clamor que era urgente, havia uma profunda angústia na alma, um anseio pela realização da vontade de Deus. Por exemplo, nós temos o Senhor Jesus. Quando no Getsêmani orou, Lucas mostra-nos que ele se pôs de joelho. Ele orou de joelhos. Então, o que temos aqui, o apóstolo Paulo colocando-se de joelhos. O que ele tem para mostrar aos Efésios é que o que ele há de dizer é extremamente urgente, necessário, fundamental, indispensável para a igreja de Deus. Essa oração do apóstolo Paulo, amados irmãos, é uma oração que eu e você precisamos repeti-la conscientemente, diariamente, permanentemente. É uma oração que nós precisamos aprender a decorá-la e a orar como Paulo orou, não como uma reza, mas como um reconhecimento das verdades bíblicas, da revelação que Deus traz nesse texto. Então, quando nós nos deparamos com isso, meus queridos, o que essa oração nos ensina sobre a necessidade de sermos preenchidos da plenitude de Deus? O que precisamos saber, crer, buscar na prática para que a nossa vida seja verdadeiramente preenchida pela presença, pelo poder e pelo amor de Deus, pelas riquezas que Deus já nos deu em Cristo Jesus. Então, notemos que o apóstolo Paulo, como já disse, ele fala no versículo 14, por essa razão dobro os meus joelhos perante o Pai. Então, reconhecendo esse senso de urgência e de necessidade da intervenção, da ação, da resposta, do mover de Deus sobre a vida da igreja. Então, Paulo diz, por essa razão eu me coloco de joelho, eu me ajoelho diante do Pai, de quem todas as famílias no céu e na terra recebem o seu verdadeiro nome. Lembremos-nos que Paulo já nos falou aqui, antes desse texto, desta manhã, que não há mais, em versículos anteriores, que não há mais o muro de separação. Tanto judeus crentes como gentios crentes em Cristo Jesus são um único povo, uma única família de Deus. Então, o que temos aqui é o apóstolo Paulo mostrando que esta única família de Deus manifestem na face da terra, na sua ampla diversidade, em que todas as famílias no céu e na terra recebem o seu verdadeiro nome, aqueles que de fato confessam Jesus Cristo como Senhor e Salvador
necessitam viver aquilo que Paulo há de interceder. Como disse inicialmente, essa é a segunda oração do apóstolo Paulo. A primeira oração está no capítulo 1, versículo 15 a 23, e naquela primeira oração, a oração do apóstolo Paulo é para que a igreja cresça espiritualmente na prática da comunhão com Deus e com seus irmãos. O que temos que entender, queridos, eu quero que você entenda isso, é que a oração, ela é uma disciplina espiritual essencial para desenvolvermos a nossa comunhão com Deus e estarmos prontos para fazer a sua vontade. Entenda isso. A oração, ela é uma disciplina espiritual essencial, fundamental, elementar. Disciplina esta que possibilita, que permite, que é um meio para desenvolvermos a nossa comunhão com Deus, estarmos prontos para fazer a sua vontade. O que temos que entender, amados irmãos, é que a oração, ela deve ser sempre uma via de mão dupla. Nós falamos com Deus e Deus fala conosco por intermédio de sua palavra. É impossível termos comunhão com Deus somente falando. É necessário que ouçamos a Deus. A oração, portanto, é esse meio, ela possibilita, ela é essa via de mão dupla. O que temos que entender, queridos, é que não há comunhão com Deus sem a prática da oração e a prática da palavra de Deus. Quando nós oramos, nós devemos orar a palavra. A palavra de Deus, ela deve estar sempre presente. Ela deve ser evidenciada em nossos pensamentos, em nossas palavras. Quando nós oramos, a nossa oração precisa destilá-la, precisa transpirá-la, precisa manifestar o conhecimento que temos da palavra de Deus. As nossas orações, elas precisam ser palavras, as nossas palavras na oração, elas precisam ser palavras de adoração, elas precisam ser palavras, as nossas orações, elas precisam ser feitas de palavras de confissão de pecados. As nossas orações, elas precisam ser palavras de manifestação do nosso agradecimento a Deus. A nossa oração, ela precisam ser palavras que sejam palavras de súplica, intercessão por outros. A nossa oração, ela precisa ser palavras de petição ao Senhor. Cada uma delas, enquanto oramos, devem ser de acordo com a palavra de Deus. Entenda isso. Amados irmãos, portanto, orar não é simplesmente dizer palavras aleatórias, mas é poder expressar, é abrir o nosso coração diante de Deus, é expor os anseios de nossa alma, anseios de que a nossa alma necessita estar e ser transformada e direcionada pela palavra de Deus. Nesta oração, o apóstolo Paulo, ele expressa mais uma vez, é lindo de perceber isso, amados irmãos. Ele expressa mais uma vez cada pessoa da Trindade. Assim como ele fez no início de sua carta, quando prorrompeu, os irmãos se lembram disso, em louvor ao Deus triuno, lá no capítulo 1, versículo 13 a 14, o mesmo ocorre aqui. Ele faz a sua primeira oração e mostra aqui, na sua primeira oração, ele mostra os fundamentos teológicos que a igreja é corpo de Cristo. Na primeira oração, ele ora e intercede para que a igreja em Éfeso cresça espiritualmente na prática da comunhão com Deus e com seus irmãos, de tal modo que a igreja cresça como uma igreja sadia. E aqui, nessa segunda oração, há mesmo padrão. Paulo, assim como prorrompeu em louvor ao Deus triuno, agora ele ora ao Deus triuno, apresentando-nos nesta oração o caráter de Deus, as pessoas de Deus. Ele mostra-nos nessa oração quem Deus é e quais são as obras de Deus. Vamos olhar então, vamos continuar observando. Veja o versículo 16. Versículo 16 nós temos o apóstolo Paulo dizendo: e peço a Deus que,
da riqueza da sua glória, Ele, por meio do seu Espírito, dê a vocês poder para que sejam espiritualmente fortes. O primeiro pedido, então, que o apóstolo Paulo apresenta nesta oração, no versículo 16, é que os efésios experimentassem coletivamente o poder fortalecedor de Deus. E, amados irmãos, o que é ter esse poder fortalecedor? O que é ter poder para ser espiritualmente forte? Amados, é impressionante notarmos que Paulo, quando ele escreve isso, ele está nos mostrando que esse poder de Deus operando em nossas vidas é esse poder de Deus que nos faz prevalecer. É prevalecer pela força dominante de Deus, isto é, o poder do Espírito Santo operando em nossas vidas nos faz prevalecer diante e sobre as oposições da vida. Como é importante isso? O termo grego que Paulo usa é kratiao. E esse termo, Paulo vai nos mostrar que é tornar-se forte, é ser fortalecido. A forma gramatical em que esse termo se apresenta está na voz passiva. O Espírito Santo, o que Paulo está mostrando é que o Espírito Santo, ele age na vida do salvo, ele age na vida daquele que foi regenerado, ele age dando fortalecimento. É ser fortalecido, é ter a força aumentada, é ficar forte para suportar e vencer as tentações e as provações da vida. Ou seja, quando Paulo fala aqui sobre, ele diz, dê a vocês, ele fala, dê a vocês poder para que sejam espiritualmente fortes. O que o apóstolo Paulo está mostrando é o poder do Espírito Santo sendo derramado copiosamente sobre nossas vidas e nos capacitando a vencer toda e qualquer batalha que eu e você enfrentamos na vida. Pare e pense um pouco sobre isso, meu querido irmão. Como é importante nós reconhecermos que a palavra de Deus nos convoca a andar pelo Espírito. O apóstolo Paulo, quando escreve aos Gálatas, ele trata desse mesmo assunto e ele vai nos mostrar de maneira clara em Gálatas capítulo 5, abra sua Bíblia aí para você ver, por favor. Gálatas capítulo 5, versículo 16 a 26, o apóstolo Paulo diz assim, mas eu afirmo, andai pelo Espírito e nunca satisfareis os desejos da carne. E aqui, irmãos, tem algo muito precioso, porque o não satisfazer o desejo da carne é resultado de andar pelo Espírito, ou seja, quem anda pelo Espírito não satisfaz os desejos da carne. Então, Paulo vai mostrar que existe uma luta interior, uma guerra interior da nossa carne pecaminosa contra o Espírito de Deus, mas quem é que vence a batalha? Sempre é o Espírito de Deus. Aquele que é regenerado, aquele que nasceu de novo, ele tem essa segurança. Ele sabe que nessa luta, nessa batalha, ele não luta e batalha sozinho, mas é o Deus presente, é o Espírito de Deus presente em nós. É o Espírito de Deus que nos selou, que é o nosso penhor, que é a nossa segurança. E Paulo já falou isso no capítulo 1. Então aqui, amados irmãos, que precisamos compreender que na oração nós precisamos orar como Paulo falou, como Paulo orou, para que sejamos fortalecidos espiritualmente. E esse fortalecimento vem do Espírito de Deus que age em nós, que opera em nós, capacitando-nos, habilitando-nos, tornando-nos apto para vencer toda e qualquer batalha, seja tentação, seja provação. É pelo poder do Espírito Santo que nós vencemos. E aí então Paulo continua aqui em Gálatas 5, mostrando-nos que nessa luta da carne contra o Espírito, do Espírito contra a carne, Paulo mostra-nos que quando nós andamos pelo Espírito, e andar pelo Espírito é evidenciado pelo fruto do Espírito. O fruto do Espírito é uma evidência de que estamos andando pelo Espírito. E quem manifesta o fruto do Espírito é como um fruto, ou seja, não há peso,
não há aquele sentimento de trabalho, aquela questão que é difícil, não, mas é algo que vem de Deus em nós, agindo em nós, moldando-nos, capacitando-nos, nos instrumentalizando, nos dando todas as condições. É a evidência de que somos cheios do Espírito Santo de Deus, a evidência de que estamos vivendo em plenitude de Deus se faz pelo fruto do Espírito. E qual é o fruto do Espírito? Amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, amabilidade, domínio próprio. Paulo fala, contra essas coisas não existe lei. Versículo 24, o apóstolo Paulo diz, os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne juntamente com as suas paixões e desejos. Meus amados irmãos, quem é regenerado, quem foi atraído ao corpo de Cristo, quem foi atraído a Cristo Jesus, quem crê nesse evangelho bíblico, quem tem a convicção de que o seu velho homem foi atraído ao corpo de Cristo, crucificado, sepultado com Cristo, quem tem convicção de que ressuscitou com Cristo Jesus, não é mais escravo do pecado, não é mais escravo do diabo, não é mais escravo deste mundo, mas agora, sendo habitação do Espírito de Deus, é Deus presente em nós, Ele é capacitado, Ele é fortalecido, a voz é passiva, é Deus quem fortalece, é Deus quem dá força, é Deus quem nos faz viver triunfantemente. Ou seja, nós como seguidores de Cristo Jesus, não nos é penoso o mandamento de Deus. João fala sobre isso. Então, Paulo diz, versículo 25 de Gálatas 5, se vivemos pelo Espírito, andemos também sob a direção do Espírito. Andemos sob a égide, sobre a direção do Espírito Santo de Deus, debaixo dessa direção. Quando Paulo ora em favor da igreja em Éfeso, ele está orando de joelhos, porque Paulo reconhece que a igreja, de uma forma individual em cada um de seus membros e coletivamente, no ajuntamento, na congregação de todos esses membros, precisavam coletivamente do poder do Espírito Santo de Deus, da plenitude do Espírito Santo de Deus. Um crente cheio do poder do Espírito Santo de Deus é aquele crente que dá, que evidencia, que se manifesta o fruto do Espírito, que vive pelo Espírito, que anda pelo Espírito e não satisfaz os desejos da carne. Toda vez, queridos, que eu e você escolhermos por aquilo que é carnal, por aquilo que é pecaminoso, nós já temos a certeza que não estamos andando pelo Espírito, não estamos sendo plenos, não estamos vivendo em plenitude de Deus. Então, uma forma de você verificar a sua vida, se você quer saber, Senhor Deus, será que eu sou cheio do Senhor? Será que eu estou fazendo a sua vontade? Será, Deus, que eu tenho um poder do Espírito Santo? Olhe para isso que está sendo dito nesta manhã. Há na sua vida as evidências do fruto do Espírito? Porque é por essas evidências que sabemos se temos ou não a plenitude de Deus. É um dos indicadores que usamos para saber se temos ou não a plenitude de Deus. Há outros indicadores também que Paulo coloca nessa oração, não somente esse primeiro, dê a vocês poder que sejam espiritualmente fortes, mas Paulo continua. Vamos observar no versículo 17, Paulo fala assim, peço também que por meio da fé Cristo viva no coração de vocês e oro para que vocês tenham raízes e alicerces no amor. Amados irmãos, agora Paulo aqui então ele mostra-nos um outro indicador. Paulo vai nos mostrar que agora cada crente em Éfeso precisava individualmente da rica presença de Cristo. Primeiramente, do Espírito Santo de Deus, que nos dá poder para
E andando pelo Espírito, nós, de uma forma natural, o Espírito de Deus nos dará força e se evidenciará pelo fruto do Espírito, a plenitude de Deus. E agora Paulo está mostrando aqui, Cristo viva no coração de vocês. O segundo indicador, meus amados irmãos, é aquilo que Paulo já falou aos Gálatas também. Gálatas capítulo 2, 19 a 20, abre aí a sua Bíblia. Paulo diz assim: já estou crucificado com Cristo. Portanto, não sou mais eu quem vive, mas é Cristo que vive em mim. E essa vida que vivo agora na carne, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Olha que esplendoroso. O segundo indicador, meus amados irmãos, que temos plenitude de Deus é crucificar, é mortificar a carne pela verdadeira vida de Cristo em nós. Como é importante entender que o apóstolo Paulo diz de uma maneira muito clara: já estou crucificado com Cristo. E, portanto, se com Cristo estou crucificado, eu não vivo na carne. Eu não vivo segundo os desejos, segundo os pensamentos, segundo os sentimentos pecaminosos que agem e operam em mim. O apóstolo Paulo trata aos Coríntios também, e nas suas cartas, suas epístolas, é muito claro, Paulo mostrando essa questão da batalha interior que há dentro do salvo, do redimido em Jesus Cristo. Mas o que Paulo mostra, meus amados irmãos, é que nós não labutamos de uma forma insegura, mas ele mostra-nos que nessa labuta, nessa luta, nós assim procedemos convictos de que somos em Cristo Jesus mais do que vencedores. Não é para que vivamos num estado de culpa, de depressão, no sentimento de derrota, não, mas aquele que está em Cristo Jesus, ele olha para Cristo, ele levanta a sua cabeça e, como o autor de Hebreus fala, desembaraçando-nos de todo o peso, de todo o pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. O que precisamos compreender, querida igreja, amados irmãos, é que já estou crucificado com Cristo e não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E essa vida que agora vivo na carne, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Como precisamos ter convicção desta verdade? E só pode ter convicção dessa verdade quem foi atraído a Cristo Jesus. Quem crê que lá na cruz a obra expiatória sobre o corpo de Jesus, todos os nossos pecados, todas as nossas falhas, toda a maldição do pecado foi colocada em Cristo. Nosso velho homem foi atraído ao corpo de Cristo, foi crucificado e sepultado. Com Cristo nós ressuscitamos. Então, meus amados irmãos, como é precioso sabermos que agora a vida que vivemos, não vivemos mais pela carne, para os desejos da carne, mas agora Cristo vive em nós e nós vivemos pela fé e reconhecendo que Cristo me amou e se entregou por mim. É aquilo também que a campanha de missões nacionais tem mostrado. Cristo me amou e se entregou por mim. Não existe prova maior do que esta de amor, do amor de Deus por nós. Quando o apóstolo Paulo escreve aos Colossenses, capítulo 2, versículos 6 e 7, Paulo diz assim, versículo 6, portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, estando enraizados e edificados e confirmados na fé, como foi ensinado a vocês, crescendo em ações de graças. Meus amados irmãos, como o apóstolo Paulo repete o mesmo ensinamento, Paulo está falando de uma maneira clara, enraizados, edificados nele, raízes profundas que não podem ser arrancadas. A nossa fé em Jesus Cristo, queridos e amados irmãos, a nossa certeza da co-crucificação com Cristo,
do sepultamento com Cristo, da ressurreição com Cristo, da nova vida em Cristo, essa certeza nos conduz a uma plenitude de vida, a uma plenitude de Deus agindo e operando em nós e por meio de nós. O que Paulo está falando, continuem a viver nele, enraizados e alicerçados, de modo que não pode haver aí uma ruptura, não pode haver aí uma separação, não pode haver aí um distanciamento. Em ações de graça, em louvor a Deus, reconhecendo, adorando, exaltando o Senhor. Um segundo indicador de plenitude de Deus. Paulo continua. Versículo 18 a 19, Paulo vai falar assim, olha na sua Bíblia. Para que assim, junto com todo o povo de Deus, vocês possam compreender o amor de Cristo em toda a sua largura, comprimento, altura e profundidade. Sim, embora seja impossível conhecê-lo perfeitamente, peço que vocês venham a conhecê-lo para que assim Deus encha completamente o ser de vocês com a sua natureza. Olha que belíssimo o que Paulo está mostrando aqui, um terceiro indicador de uma vida de plenitude de Deus. Paulo está mostrando de maneira muito clara, meus amados irmãos, junto com todo o povo de Deus. E aqui tem uma questão muito séria. Vivemos tempo de isolamento, vivemos tempo em que estamos sendo, por uma questão de saúde pública, tendo que nos recolher em nossos lares. Mas, amados irmãos, isso não pode se perpetuar. Nós não podemos aceitar isso como normal. Nós não podemos aceitar essa condição que nos encontramos hoje. Nós temos que estar inconformados. Nós precisamos reagir. Nós precisamos reconhecer junto com todo o povo de Deus. Não existe vida cristã de carreira solo. A vida do povo de Deus é vida comunitária. A igreja do Senhor Jesus não é indivíduo. Muitos hoje têm errado nisso. Eu sou a igreja de Deus. Mentira! Você não é a igreja de Deus. Eu não sou igreja de Deus, mas nós, povo, coletivamente, somos igreja de Deus, membros do corpo de Cristo. Uma pessoa sozinha não é igreja. Ela é um discípulo. Ela faz parte do corpo, mas ela não é o corpo. Uma pessoa sozinha não é corpo de Cristo. Corpo de Cristo, meus amados irmãos, é ajuntamento, é coletividade. Reaja, não fique em casa. Anseie no teu coração voltar a congregar, voltar a estar em comunhão. Anseie estar com o povo de Deus, porque se você se conformou com essa condição, isso é sinal de enfermidade espiritual. Isso é sinal de esfriamento da fé. Isso é sinal de afastamento, de desvirtuamento do propósito e da vontade de Deus. Paulo está sendo muito claro, para que assim, junto com todo o povo de Deus, isto é, tão somente em comunidade, tão somente por meio do ajuntamento, do agrupamento, desta reunião dos santos, tão somente assim, olhe só para o texto, vocês possam compreender o amor de Cristo em toda a sua largura, comprimento, altura e profundidade. Nenhuma pessoa vai ter plenitude de Deus vivendo a vida cristã sozinha dentro de casa. Nenhuma pessoa, nenhum discípulo de Jesus é chamado à carreira solo, individualista, centrada em si. Amados irmãos, o que nós temos que compreender tão somente pela coletividade, pela comunhão, é que nós poderemos crescer espiritualmente. Não há crescimento espiritual se vivermos reclusos, distantes,
do corpo de Cristo Jesus. Portanto, aqui nós temos que entender algo importante. Compreender o amor de Cristo só se pode ser compreendido em todas as dimensões da vida se vivermos em comunhão. Compreender o amor de Cristo, Paulo quer que a igreja compreenda em todas as dimensões. Sabe o que isso quer dizer na prática, meus irmãos? É amar como Jesus nos amou. Só pode compreender o amor de Cristo em toda a sua largura, comprimento, altura e profundidade quem ama como Jesus amou. Há muitos crentes que não sabem o que é isso. Há muitos crentes que não vivem isso. E aí então, o que temos aqui é a prática dos 25 mandamentos recíprocos. Ou seja, a compreensão do amor de Cristo, ela só pode ser compreendida quando, de fato, praticamos a comunhão vertical, que é a adoração, a comunhão fraternal, que é a horizontal, e o serviço cristão. Ninguém cresce espiritualmente se não praticar a adoração, isto é, a comunhão com Deus. Ninguém cresce espiritualmente se não praticar a comunhão fraternal. E ninguém cresce espiritualmente se não praticar o serviço cristão. O apóstolo João, no capítulo 4, versículos 7 a 12, abre aí na sua Bíblia para você ver. O apóstolo João diz assim, 1 João 4, 7 a 12. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus nos amou de tal maneira, nós também devemos amar uns aos outros. Nunca ninguém viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós, e seu amor é em nós aperfeiçoado, e seu amor é em nós aperfeiçoado. Como que o amor de Deus é aperfeiçoado em nossas vidas? Como que nós conseguimos compreender o amor de Cristo Jesus em toda a sua largura, comprimento, altura e profundidade? Como? Vivendo em comunhão fraternal, praticando os 25 mandamentos recíprocos, servindo ao meu irmão, servindo de tal modo que ele possa crescer espiritualmente, de tal modo que ele possa amadurecer, alcançar a maturidade cristã, desejando eu que ele seja e que ele cresça mais do que eu. Meus queridos irmãos, como isso é importante, é indispensável, é o terceiro indicador. Então nós temos que compreender isso com muita clareza nessa manhã. Nós precisamos entender, queridos amados irmãos, que quem não pratica adoração de forma pessoal e coletiva, quem não pratica comunhão fraternal, que não pratica os 25 mandamentos recíprocos, quem não serve, quem não coloca em prática para a edificação da igreja, os seus dons espirituais, seus talentos naturais, suas habilidades adquiridas, os seus recursos que Deus confiou para administrar, não está crescendo espiritualmente, estagnou na vida cristã, o crescimento espiritual está comprometido, a sua vitalidade espiritual está em declínio. Amados irmãos, entendamos isso. Há muitos crentes que hoje estão na UTI. Nós ficamos com tanto medo, tanta preocupação, eu não posso pegar a Covid, porque eu corro um risco de pegar uma infecção pulmonar, eu corro risco de ir para a UTI, eu corro risco de ter que ser entubado, eu não quero ser entubado. E então eu vou ficar em casa, eu vou tomar todos os cuidados, porque eu não quero de forma alguma ter que passar por essa situação, que é uma situação séria, sim, que é uma situação, sim, que pode tirar a vida nessa terra.
No entanto, meus amados, será que nós temos sido tão zelosos, tão cuidadosos, tão atentos à nossa vida espiritual? Porque há muito crente que está na UTI, entubado, e não percebeu isso ainda, e está vivendo a vida cheia de alegria, uma alegria fantasiosa, uma alegria mentirosa, uma alegria carnal. Nós temos muito crentes hoje que estão numa situação de coma espiritual. Como você está? Como está a sua vida? Você está praticando adoração a Deus de forma pessoal e coletiva? Você está vivendo em comunhão fraternal com seus irmãos, buscando a prática dos 25 mandamentos recíprocos? Você está servindo, trabalhando? Queridos, trabalhamos tanto para o mundo, trabalhamos tanto para ganhar dinheiro, trabalhamos tanto para conquistar nossos bens, doamos a nossa vida pela empresa, pelo local de trabalho, gastamos 12 horas, nossa energia, gastamos 8 horas no mínimo. Damos o nosso sangue, damos nosso suor para enriquecer o nosso patrão humano. E para Deus, nós damos aquilo que é megera, nós damos aquilo que sobra, nós damos para Deus aquilo que resta. Irmãos, isso é pecado. Não dê para Deus o resto da sua vida. Não dê para Deus o resto do seu tempo. Não dê para Deus o que lhe convém. Para Deus nós temos que dar o nosso melhor, meus amados irmãos. E damos o melhor para a empresa. Damos o melhor para o mundo. E não para fazer a vontade de Deus, não para expandir o reino de Deus, não para a edificação da igreja de Deus. Que tipo de crente nós somos? Que tipo de igreja nós somos? Avalie a sua vida. Não estou dizendo que você tem que ser um funcionário, um trabalhador irresponsável, de forma alguma. Quem está acompanhando todas as exposições que eu tenho dado à igreja sabe muito bem o que eu estou dizendo. Sabe muito bem que quando preguei quarta-feira, Paulo a Timóteo, ele fala do trato do profissional cristão, tem que ser exemplar, tem que ser realmente um trabalhador dedicado, dar o seu melhor, sim. Mas, amados irmãos, muitas vezes nós negligenciamos a nossa vida espiritual, a nossa igreja, o reino de Deus, porque amamos mais o mundo. É preciso ter mudança, meus amados. Mude a postura. Arrependa-se dos seus pecados. Se você está pecando nisso, diga agora para Deus. Reconheça, Senhor Deus, eu reconheço que eu não estou priorizando o teu reino. Eu reconheço, Deus, que eu amo mais o mundo, eu amo mais as coisas do mundo do que as coisas relacionadas à tua vontade, à tua igreja, ao teu reino, à expansão do teu reino. Se arrependa disso. Abandone esses erros. Mude de postura, dê fruto digno de arrependimento. Busque ajuda. Talvez você não saiba como fazer, como agir, me procura, pastor. Eu ouvi a mensagem, eu entendi o que o senhor falou. Eu preciso de ajuda, eu não sei. Irmãos, isso é lindo. Nós não temos que ser orgulhosos, nós não temos que ter o coração fechado, mas abrir o nosso coração e pedir ajuda. Você pode pedir ajuda a mim, pode pedir ajuda ao pastor Neymar, pode pedir ajuda a outros líderes da igreja e nós poderemos ajudá-lo. A igreja precisa mutuamente, nós precisamos nos ajudarmos mutuamente. Então, é necessário que saia do coma, é necessário que saia da UTI espiritual, porque é muito crente que está como que morto. Ainda não está morto, mas está como que morto. E Paulo vai falar isso mais à frente aqui em Efésios. Desperta, ó tu que dormes. Desperta, ó tu que parece um morto espiritual. Porque quem nasceu de novo tem vida espiritual. Mas tem muito crente que está na UTI e que está em coma e precisa da misericórdia, da graça, precisa dar ouvido à palavra de Deus para que tenha a sua vida transformada. Paulo continua.
E aí então agora, nessa parte, ele termina essa oração com uma doxologia, com louvor exuberante, com louvor a Deus. Ele diz ao Senhor, olha o versículo 20 e 21. E agora, que a glória seja dada a Deus, o qual, por meio do seu poder que age em nós, pode fazer muito mais do que nós pedimos ou até pensamos. Glória a Deus por meio da igreja, por meio de Cristo, por todos os tempos, por todas as gerações e para todo sempre. Queridos irmãos, que doxologia, que expressão de louvor, de exaltação. Como que Paulo termina essa oração de uma forma grandiosíssima? Paulo diz que a glória seja dada a Deus. Paulo colocou os 3 indicadores. Paulo colocou de maneira muito clara e belíssima a realidade de que nós precisamos orar e pedir: Deus me dê poder para que seja espiritualmente forte. Os irmãos entenderam isso? É a ação do Espírito Santo, é vivendo pelo Espírito, são as evidências do fruto do Espírito. Nós entendemos a questão também que Paulo já colocou como segundo indicador, quando ele fala de maneira muito clara: Cristo viva no coração de vocês, estou crucificado com Cristo, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim, é o segundo indicador. Paulo está mostrando o que significa ter plenitude de Deus. Então Paulo termina, 18 a 19, mostrando o terceiro indicador, que é a prática do amor, é amar como Jesus amou, é comunhão com Deus Pai, é comunhão com os irmãos, é serviço cristão. Então quando ele ensina esses três indicadores de plenitude, de uma vida preenchida, de uma vida cheia, de uma vida transbordante da presença de Deus, do amor de Deus, do poder de Deus. Meus amados irmãos, então ele encerra essa oração de uma maneira jubilosa. Ele diz: por meio do seu poder que age em nós, o poder de Deus age na vida do salvo, na vida da igreja de Jesus. Ele fala o seguinte: pode fazer muito mais quem vive na plenitude de Deus. Quem vive no poder do Espírito Santo, quem vive já estou crucificado com Cristo, quem pratica a palavra de Deus, quem pratica os mandamentos recíprocos, quem pratica tudo isso que foi dito aqui, está sendo dito aos irmãos, Deus, ele faz muito mais do que nós pensamos ou até pedimos ou até pensamos. Ou seja, vai além daquilo que nós pedimos. Ele vai além daquilo que nós desejamos. Porque, amados irmãos, Deus é Deus que ama o seu povo. Deus é Deus que tem prazer em abençoar o seu povo. Deus é Deus que tem prazer em salvar o pecador. Deus é Deus que age por meio da sua igreja. Daqueles que são de verdade regenerados, aqueles que de verdade foram atraídos a Cristo Jesus, aqueles que estão comprometidos com o Evangelho de Cristo Jesus. Ele fala: glória a Deus por meio da igreja. Queridos irmãos, igreja é instituição divina. Igreja é coletividade, é ajuntamento dos santos. São os regenerados, são aqueles que nasceram de novo, e esta é a igreja de Jesus. Eu já trouxe uma advertência aqui, novamente falo: indivíduo sozinho não é igreja, é discípulo, é filho, é amado, mas não é igreja. Igreja é grupo, ajuntamento, coletividade. Um crente sozinho não basta em si mesmo. Portanto, nós temos que olhar e ver o que Paulo está aqui falando em sua oração. Glória a Deus por meio da igreja e por meio de Cristo Jesus. Então, para todos os tempos
e para todos sempre. Então, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Aleluia. Não é? Que delícia! Amados irmãos, eu creio nisso, é por isso que eu amo, é nisso que eu tenho dedicado a minha vida, é isso que eu quero até o fim da minha vida, pelo tempo que Deus me der, segundo a graça dEle, a misericórdia dEle, dedicar a minha vida. Como tenho dito aos irmãos, é esta igreja que é a igreja de Jesus, conforme a palavra nos mostra. Paulo, quando ele escreveu aos Romanos, também ele encerra a sua carta aos Romanos, e também ele vai trazer aqui essa belíssima doxologia. Olha, Romanos 16, 25, ele vai trazer também aqui um resumo, uma expressão belíssima de louvor a Deus. Ora, ao Deus que é poderoso para confirmar vocês, segundo o meu evangelho, a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério guardado em silêncio desde os tempos eternos, e que agora tornou-se manifesto e foi dado a conhecer por meio das Escrituras proféticas, segundo o mandamento do Deus eterno, para a obediência da fé entre todas as nações, a este único e sábio Deus seja dada a glória por meio de Jesus Cristo para sempre. Amém. Amados irmãos, é por essa razão, por aquilo que está sendo dito nesta manhã, que eu e você devemos nos colocar de joelhos. Os judeus costumavam orar de pé, mas quando eles tinham um motivo de oração que era urgente, que havia um grande anseio ou uma grande angústia na alma, eles se colocavam de joelhos. Jesus, quando esteve no Getsêmani, ele se ajoelhou a Deus Pai. Ele orou. O seu suor foi como de sangue. A sua angústia foi tão profunda, porque ele estava para dar a sua vida por mim e por você. Ele carregou no seu corpo os nossos pecados. Quando nós olhamos então para esse texto, nós precisamos nos colocar de joelhos, revelando assim o nosso reconhecimento de urgência e necessidade de sermos totalmente preenchidos pela presença, pelo poder e o amor do Deus Trino. Então, eu quero te perguntar e quero te encorajar, investigue a sua vida. Você está preenchido de Deus? Esses 3 indicadores que Paulo nos mostra nessa oração são verificados em sua vida. Os seus pensamentos, os seus sentimentos e as suas ações evidenciam que a sua vida está preenchida pela presença, pelo poder e pelo amor de Deus? Amados irmãos, amada igreja, diante dessa oração do apóstolo Paulo em favor da igreja de Jesus, nós precisamos investigar a nós mesmos, a nossa igreja. Nós precisamos avaliar como têm sido as nossas orações. Eu quero encorajá-lo. Ore de coração essa oração. Como têm sido as nossas orações? O que você tem falado com Deus quando você ora? O que das suas orações revelam o caráter e as obras de Deus? Na sua oração, há a expressão do anseio de viver em adoração a Deus e estar em comunhão com seus irmãos? O que observamos, meus queridos, é que a oração de Paulo é a mais pura doutrina bíblica que revela o caráter de Deus, a natureza de Deus e as obras de Deus. Plenitude é aquilo que é e que foi preenchido. E o desejo de Paulo é que os efésios fossem preenchidos por Deus, pelo Deus Triuno. Esse é o desejo do meu coração em favor da primeira igreja batista em Pompeia.
Muitas vezes eu já fiz essa oração. Preciso fazê-la mais. Preciso orá-la continuamente. Mas, amados irmãos, essa oração é a oração que eu preciso fazer e você precisa fazer. Uma oração por plenitude de Deus. É aquela oração que suplica esse total preenchimento da vida humana daquele que é regenerado com a presença de Deus, com o poder de Deus, com o amor de Deus, com as riquezas de Deus. E sendo, portanto, preenchido de Deus, é um agente, é uma testemunha fiel, é uma pessoa que anuncia o plano da salvação. É um discípulo que faz novos discípulos. É um discípulo reprodutível. É um discípulo que vive e que ensina o que nós ouvimos nessa manhã. Quero orar com você. Quero convidá-lo a colocar-se diante de Deus. Qual é o seu desafio essa semana? Quais são as suas metas pessoais para colocar em prática esse texto? Você precisa, eu preciso, proceder de uma forma que esta palavra seja uma prática permanente, uma prática efetiva em nossas vidas. Vamos orar. Ó Pai, obrigado, Senhor, pela palavra que o Senhor nos trouxe nessa manhã. Eu te agradeço pelo teu grande amor, por tua grande misericórdia. Obrigado, Senhor. Nós o louvamos, o adoramos, o exaltamos. Rogamos-te, ó Pai, que sejamos fortalecidos pelo poder de teu Espírito. Rogamos-te, ó Pai, que vivamos, de fato, como Cristo vivendo em nós. Rogamos-te, ó Deus, que pratiquemos a palavra do Senhor. Que pratiquemos, ó Deus, e possamos amar uns aos outros como Cristo nos amou. Que vivamos, ó Pai, a prática dos 25 mandamentos recíprocos. Que, ó Deus, priorizemos a adoração, a comunhão fraternal e o serviço cristão. Para o louvor da sua glória que nós oramos e agradecemos. Amém. Amém, meus irmãos? Deus abençoe. Então, logo mais à noite, se Deus permitir, às 19 horas, estaremos no culto, dando continuidade a esse tempo tão bom de podermos presencialmente, embora ainda parcialmente, mas juntos cultuando ao nosso Deus. Deus abençoe, tenha um ótimo domingo. Se Deus permitir, logo mais à noite, 19 horas. Valeu? Deus abençoe. Tchau, tchau.